Oi gente, meu nome é Amanda, sou cartomante. Antes de começar esse vídeo, que é 5 cartas, 5 arcanos menores mais temidos pelos meus consulentes, eu queria convidar vocês a me seguirem no Instagram, @otarotdeamanda, e no Instagram da Tenda, que é o lugar onde eu atendo com outros terapeutas holísticos aqui em Belo Horizonte, que é @atenda.holística. A inauguração vai ser ainda esse ano e eu conto com vocês lá. E acompanhem tudo nas minhas redes sociais. Também tô no TikTok, então se você é TikToker como eu, me acompanha por lá, é @otarotdeamanda também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem trocar uma ideia, quiserem debater sobre os arcanos que eu escolhi, ou deixem aqui nos comentários, ou podem ir na minha DM nas redes sociais. E bom, essa série, essa coisa de curiosidade sobre o jogo, surgiu porque eu atendo muitas pessoas e eventualmente muitas questões se repetem. E sempre antes dos meus atendimentos, quando eu mando foto do jogo, ou quando a gente está presencial, eu mostro. Eu gosto de perguntar para os meus consulentes o que chamou a atenção deles no jogo. Porque o tarô é um jogo de símbolos, tem suas próprias iconografias, e eu acho importante a forma como isso ressoa nos consulentes. Por mais que vocês não tenham conhecimento nenhum do significado das cartas, é importante essa primeira visão do jogo, né? Até porque o tarot fala sobre elementos do inconsciente coletivo universal. Então tem coisas que são comuns em todo mundo, né? A forma como a gente enxerga a carta da morte, por exemplo, que é a parte 2 desse vídeo, que é só com arcanos maiores. É uma forma muito importante, eu considero muito importante a forma como vocês respondem a alguns arcanos dentro do jogo de cartas. E aí eu separei aqui 5 arcanos menores, que sempre causam um certo desconforto, do mais confortável pro mais desconfortável. E aí a gente começa aqui com o 10 de paus, que é um arcano que sempre remete a essa energia de cansaço, de estar carregando mais do que consegue suportar, de fardos não sendo distribuídos. Então, geralmente, quando eu pergunto para vocês sobre coisas que chamaram a atenção no jogo e existe um 10 de paus e o consulente de fato se enxerga no lugar de muito cansaço, é uma das primeiras coisas que surgem, do tipo, eu me vejo muito aqui porque eu estou carregando mais do que eu consigo suportar, ou eu não estou conseguindo dividir muito bem as atribuições que eu tenho, e é um arcano que deixa a gente um pouco ali tenso com relação ao desenrolar das coisas. Mas assim, como eu sempre falo, nenhuma carta é inteiramente negativa ou inteiramente positiva. Tudo depende do contexto. Então, num contexto de realizações, por exemplo, principalmente de realizações espirituais, o 10 de paus, ele pode identificar um apogeu, um auge, uma conclusão de um processo espiritual, uma conclusão de um processo de aprendizado também. O naipe de paus é um processo de muito aprendizado. Então, por mais que a gente esteja falando de cartas que trazem medo e eu explique o porquê do medo dessas cartas, não necessariamente num jogo, se você jogar para si mesmo ou se um outro cartomante jogar para você, o 10 de paus vai ter uma conotação negativa. Tudo depende do contexto. Então, a gente vai se concentrar no significado arquetípico do 10 de paus, que é essa questão do fardo, do pesado, da conclusão, do ápice de um processo de aprendizado, mas isso só vai fazer sentido quando a gente olha para o restante do jogo. Em quarto lugar, a gente tem uma carta que causa muito desconforto, que é o 5 de copas. Muito porque é uma carta que já vem com essa visão densa, né? E aqui, uma coisa importante, eu tô usando para explicar para vocês um baralho de Rider, então um tarô de Marselha, os arcanos menores, eles são transcritos de outra maneira, e aí fica mais difícil identificar esse aspecto arquetípico que eu tô mostrando pra vocês. Então, se você é cartomante e joga com tarô de Marselha, os significados valem, mas talvez a composição imagética determine bastante. Por isso que para os meus alunos, para as minhas alunas, eu recomendo especificamente nos arcanos menores utilizarem o baralho de Rider primeiro para criar essa identificação visual. Porque quando você olha para o 5 de copas, você vê uma pessoa de cabeça baixa, de costas, que parece que está velando alguma coisa, né? Tem muito uma energia de algo que está sendo frustrado. A gente vê aqui copas derrubadas, né? As taças derrubadas, algo que foi construído, e se a gente olhar a progressão do naipe de copas, o 4 de copas, são as copas em pezinhas, mas que dentro desse contexto elas foram derrubadas. Aí passa muito essa energia de frustração, essa energia quase que depressiva, assim, de algo que poderia ter sido concluído de uma outra forma e por algum motivo não foi. E esse é o momento do vídeo que a gente para tirar o gato do sofá. Sai, malandro!
Em terceiro lugar, a gente tem outros 5. E eu vou gravar um vídeo ainda, tô reunindo material, um vídeo sobre como os arcanos menores correspondem numerologicamente aos arcanos maiores do mesmo número. Então, já introduzindo, para vocês irem pegando a vibe do negócio, os 5 de paus, 5 de copas, 5 de espadas e 5 de ouros, eles correspondem ao arcano 5, que é o Papa, mas também a temperança, que é o arcano 14. Então, eu acho muito interessante que alguns cartomantes, pessoas estudiosas do tarô, colocam que os 5 falam desse aspecto de decisão, ou pela instituição do arcano 5, Papa, ou por um caminho mais descentralizado e holístico, como é o caso da temperança, o arcano 14. E eu vejo o arcano, o 5 de ouros, muito nessa coisa do, olha, algo precisa ser organizado, porque o 5 de ouros passa muito uma energia de escassez. Então você vê as pessoas machucadas, andando descalças, num ambiente hostil, frio, como se algo tivesse sido perdido. E uma forma de reconquistar o que foi perdido é através da reorganização, da centralização, que seria a centralização do arcano 5 do Papa. É como se o Papa oferecesse uma solução aqui para esse contexto de escassez do arcano 5. Então, por exemplo, em tiragens onde sai o 5 de ouros e o consulente me pergunta sobre um investimento, um empreendimento que ele quer fazer. Eu sei que talvez não seja o melhor momento, porque pode ser que o nível alto de risco implique na perda de alguma coisa, numa perda material, numa perda financeira. Então esse é um arcano que geralmente costuma gerar um desconforto nos consulentes pelo ambiente hostil que ele é retratado, principalmente nessa versão do baralho de Rider. Em segundo lugar, essa carta aqui, gente, a gente até tava conversando aqui nos bastidores da gravação, que eu falo que nenhum arcano é 100% positivo ou negativo, a gente que atribui esse significado. Mas o 3 de espadas não tem como. Não tem como, acho que ele é a única carta das 78 cartas do baralho que você olha pra ele e fala, o que eu vou tirar de bom disso aqui? Porque não tem nada. O fundo chuvoso e, enfim, as nuvens em cima indicando que vai continuar chovendo, né? Que é uma situação de sofrimento que vai perdurar por um tempo. 3 é o número da comunicação, então 3 de espadas pode indicar que algo não foi dito e que a ausência dessa fala causou uma mágoa, já que, né, o naipe de espadas é o naipe de ar, que também está associado a Mercúrio, a comunicação. Então pode estar falando de um segredo, de uma mentira, de uma traição, de algo que estava oculto e foi revelado, de maus tratos, né? No geral também pode falar de maus tratos, já que são 3 espadas fincadas dentro de um coração. Então não tem absolutamente nada de bom que eu possa falar sobre o 3 de espadas. E sempre que ele sai no jogo, vocês levam um susto, do tipo, putz, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse jogo. E eu acho que é inevitável a gente pensar isso quando a gente olha para o 3 de espadas, mas eu vejo muito como um momento de conflito, eu vejo muito o 3 de espadas como algo muito circunstancial, assim como outros arcanos menores, mas principalmente nesse caso, por ser um 3, que é o número de dinamismo. É algo que o tempo tende a virar com rapidez e está muito condicionado às cartas que vêm antes e depois dele. Então, é uma carta pesada, densa, que transmite uma energia difícil, mas depende muito do que vem antes, para você identificar muito do que aconteceu para trazer para essa situação e do que vai vir depois, que é a postura que a consulente vai adotar para resolver essa situação de barril aqui do 3 de espadas. Bom, e por último, mas não menos importante, essa aqui é campeã, tanto que no tarô da bruxa moderna tem uma versão dessa carta, do 10 de espadas, que tá escrito está tudo bem embaixo, porque eu sempre falo que quando essa carta sai no jogo é o famoso do se cair do chão não passa, porque já tá no fundo do poço, né, gente? Quando você tá no fundo do poço, a única saída é pra cima e o 10 de espadas é a carta do fundo do poço. Num vídeo que eu também gravei aqui no canal, que é o vídeo sobre cartas que remetem à traição, que dentro do jogo remetem à traição, e aí eu vou pedir até pra deixar em algum canto aqui o link desse vídeo, eu falo muito sobre o fato da pessoa ter caído de costas. Eu acho isso muito significativo, porque por mais que ela esperasse que algo de difícil fosse acontecer, ela não imaginava que fossem ser tantas coisas. É aquele ditado, tragédia pouco é bobagem. Esse é o momento do 10 de espadas. Mas um potencial interessante que eu vejo nessa carta é que é uma carta crepuscular. O
que isso significa? Que tem aqui um sol nascendo no fundo, tem uma esperança sendo renovada depois do fundo do poço. Como eu disse, quando a gente está no fundo do poço, a única saída é para cima, então o consulente, a consulente se viu forçado, se verá forçado a se reinventar em função dessa situação aqui, que é uma situação que fala de perda, de abandono, tudo que essa pessoa conhecia, a forma como ela conhecia, foi destituído para gerar um novo padrão, que é esse sol nascendo no fundo. Então essa é uma carta que causa muito arrepio nos consulentes, com uma certa razão, porque fala de um momento difícil, mas um momento de muita reinvenção também. E essa é uma carta que frequentemente sai nos meus jogos, então eu já tô até amiga do 10 de espadas, já sento pra tomar um café com 10 de espadas. Já é normal pra mim aqui no Tarô de Amanda. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a parte 1 desse vídeo, a parte 2 é só com arcanos maiores, então acompanhem tudo comigo. Se você é cartomante e quiser comentar sobre cartas que seus consulentes têm dificuldade, que eles olham e falam, puxa, difícil isso, deixa aqui que aí a gente vai criando também essa troca e quem sabe sair uma parte 3 com as contribuições de vocês. Lembrando para vocês me seguirem nas redes sociais e em caso de dúvida, eu tô mais no Instagram do que aqui, então não esquece de me seguir lá e me mandar uma mensagem que a gente conversa sobre todas as dúvidas que vocês tiverem. Um beijo e até o próximo vídeo.